Obrigada. Primeiro eu queria saudar o convite, Beth. Me sinto muito honrada por estar participando aqui. E as companheiras aqui da mesa, as companheiras aqui que nos ouvem, que têm aí a honrosa missão também de depois multiplicar tudo que vai ser discutido aqui, né? Queria saudar a todos os companheiros que estão aqui nos auxiliando, fazendo a cobertura jornalística. Muito obrigada. Primeiro, me apresentar, né? Eu sou secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Na nossa base, estão empresas do Polo Tecnológico ou do Eixo Tecnológico São Paulo-Campinas, né? Temos ali a empresa de defesa, que trabalha no projeto submarino nuclear e junto com a Marinha, a Amazon. Tem o IPT, da onde eu venho, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tem lá o CNPq, que é o acelerador de partículas. Tem o CPQD, que é o antigo Centro de Pesquisas da Telebrás, que foi privatizado. Então, assim, tem empresas públicas e privadas dentro desse contexto na carreira de pesquisador científico. E nesse contexto, puxando aqui o gancho da Dolores, as mulheres elas são muito pouco estimuladas, né? Na inserção desse da que a gente chama ciências duras, né? Então existe uma dificuldade muito grande de ascensão, embora na universidade, se a gente pegar os dados gerais da universidade, as mulheres elas têm mais diplomação, tá? Em algumas carreiras elas são a maioria na pós-graduação, tá? Então, ou seja, elas têm capacitação, elas têm diploma, elas têm doutorado, elas saem para fora, elas trazem progresso, ciência e tecnologia, né? Mas quando a gente vai ver os dados, na hora de reitoria, diretorias, de todos esses institutos e universidades, percebe-se que elas não chegam, né? É brutal a diferença que se tem na ascensão de carreira das mulheres em ciência e tecnologia e ainda mais nas ciências duras. E isso tem muito a ver também com a credibilidade. Parece que quando uma mulher fala, mesmo ela tendo lá o diploma de doutorado no negócio, quando ela fala, o cara do lado se acha um interlocutor muito mais competente só pelo fato de ter uma recorte de gênero. Enfim, daí dada essa diferença e essa dificuldade, eu gostei muito, fiquei muito contente quando veio a lei da 14.611, que é a lei de igualdade salarial. Depois o pessoal do Diese vai desdobrar para vocês, que é muito, muito interessante, considera-se um progresso no sentido de dar transparência e obrigar as empresas a mostrarem qual que né? Além da propagandinha que eles fazem no ESG, todas aquelas coisas das transparências que eles gostam de mostrar lá, os selinhos lá da ONU, de igualdade, etc., aí vai ser assim, desnudado realmente, tá aqui o relatório, né? Na nossa categoria, né, de pesquisadores em ciência e tecnologia, a gente percebe que nas empresas, pegando desse relatório, as mulheres compõem de 25% a 40% da força de trabalho, dependendo da empresa. Você pega, por exemplo, a Amazon que eu contei, que é uma organização ligada a uma empresa de defesa, ligada a uma organização militar, esses 25% está lá. Aí você pega outras empresas, fundações de apoio, universidades, etc., aí você vai subindo aí a quantidade de mulheres da força de trabalho. Mas você tem aí uma diferença, né, salarial entre homens e mulheres na mesma carreira, né, que varia em torno de 40%, ou seja, 40% a menos do salário do homem na mesma carreira, até 2% a mais. Sim, tem empresas que a gente vê, tem esse relatório dizendo que as mulheres têm 2% a mais, ganham 2% a mais do que os homens. E o que marca essa diferença? Numa análise que a gente fez de todos os relatórios das empresas da nossa base, a gente percebe
que as empresas públicas são as empresas onde a diferença salarial é menor. E as empresas privadas, independente da proporção, tá? E as empresas privadas são as diferenças mais brutais. Quando a gente puxou os dados dos fornecedores e das empresas parceiras, ou seja, empresas que fazem projetos de pesquisa em conjunto, né? Samsung, Lenovo e etc., a gente percebeu que essas empresas são as que pagam, que possuem uma disparidade salarial muito maior. Né? Então, é muito patente perceber que essa diferença salarial está ligada, pelo menos na nossa categoria, está ligada ao caráter público da empresa. Quando é deixado ao sabor do mercado, né, as mulheres levam a pior. 5 minutos. Obrigada. Bom, em geral, né, saindo agora do contexto da nossa categoria, no geral, a gente sabe que as mulheres têm essa diferença salarial para a mesma carreira, para a mesma função, né, e isso impacta negativamente, inclusive, nos beneficiários previdenciários delas, né. Na hora que se aposentam, né, elas recebem a pouquinho menos, né, e essas mulheres são muitas vezes, e muitas, é só porque eu não tenho um número na cabeça, mas vocês sabem, né, que muitas vezes essas mulheres são as pessoas que mantêm a casa, né? Dependem delas uma família inteira, né? E por conta disso, saiu agora um estudo de que o orçamento mensal feminino, dados de 2024, está comprometido em 30,5% para pagamento de empréstimos. Além de a gente receber menos para uma mesma função, a gente tem impacto depois disso na nossa aposentadoria, a gente está endividado. Essa aqui é a realidade. Porque a gente tem que manter a casa, tem que manter a família, é a nossa responsabilidade, os nossos pais, os idosos também, como foi falado aqui por outras companheiras, também são de nossa responsabilidade muitas vezes. E isso tem um impacto muito marcante e 2024 está se mostrando, e a matéria dá conta de que esse número ele é um marco histórico desde o final da pandemia. Esse número aumentou ultrapassou em maio de 2021, que foi quando a gente também precisou pegar muito empréstimo para dar conta da nossa vida. Bom, se a gente fizer um recorte racial, a gente sabe onde isso vai dar, certo? Eu não vou nem me estender, porque a gente sabe que as mulheres negras estão em maior taxa de desemprego, hoje são em torno de 24 milhões, contra mulheres brancas que são em torno de 18 milhões. Bom, mas e o que isso impacta, né, nas mulheres e nos nossos espaços de poder, né? A gente fez um encontro de mulheres da nossa federação, a FETRATELP, em março desse ano, e a gente chamou uma pesquisadora do CESIT, lá da Unicamp, que tem como tema principal de estudo a questão das mulheres no mercado de trabalho, se chama Marilene Teixeira. Então, tudo que eu vou falar de dados aqui foi tirado das pesquisas dela. Ela aponta que os principais motivos pelos quais as mulheres não galgam os espaços de poder, além de tudo que foi falado aqui pelas outras companheiras, também tem a ver com as microagressões no ambiente de trabalho. O que é isso? É aquelas pequenas coisas, discriminação, muito ligada a estereótipo de gênero, aquilo que eu falei lá no começo, das mulheres, do nosso interlocutor na área de ciência e tecnologia, não nos dar crédito por simplesmente por sermos mulheres, nós talvez não fôssemos capazes de fazer aquilo. Isso acontece em todos os outros lugares, né? E são aquela microagressão mesmo, aquela coisa do dia a dia, aquele não, vamos perguntar para ela, não, ela não vai conseguir fazer, e ela dá conta de que 78% das mulheres que enfrentam essas microagressões, né,
no ambiente de trabalho, elas vão fazer o quê? Elas optam por se proteger, né? Elas ajustam o comportamento, se ajustam a essa agressão, a essa realidade. Elas, inclusive, mudam até a aparência, né? E o comportamento em geral. E, inclusive, o estudo cita que muitas delas escolhem não expressar suas opiniões, né? Não compartilhar suas preocupações, para evitar serem percebidas como difíceis ou como agressivas pelos colegas. Quantas de vocês aqui, sindicalistas, que foram colocar suas opiniões, certo? Foram chamadas assim: ah, não, você está querendo problematizar, você é doida, ah, isso é elemento destemperada, ou então, ah, não, tá bom, CPM, eu quero uma matéria, você vai fazer uma matéria, também serve, viu? Então, isso serve para desacreditar e minar o ímpeto. Imagina, a gente já tem dupla, tripla jornada, já estamos cansadas, é desacreditada muitas vezes, as microagressões, aquela coisa do dia a dia, né? Isso tudo mina o ímpeto, né, de imposição, de impor a própria voz das mulheres, né? E aí esses encontros são muito, muito importantes. Inclusive a Mariana coloca aqui que uma das soluções, que tem que ser um conjunto de soluções, seriam promover mais encontros como esse, trocar mais experiências, a articulação, temos que nos articular, né? E não só isso, além de brigar pelas cotas, né, a gente precisa também brigar, porque cota, tudo bem, ótimo que tem cota, mas a gente percebe que muitas vezes os nossos companheiros utilizam a cota para colocar a gente, e aí querem que a gente vire rainha da Inglaterra. Fiquem lá só enfeitando comigo. Mas assim, discordar ferrou, né? Então, assim, não só a questão da cota, tem que vir com uma política de suporte orçamentário, principalmente. Tem que se dar autonomia para os coletivos, para as secretarias, para as mulheres fazerem e terem tomarem suas próprias decisões e tocarem seus próprios projetos dentro de qualquer ambiente. E, nomeadamente aqui, no ambiente sindical. A gente percebe muito bem isso, né? Então é importante que esse encontro saia, que cada uma saia daqui mais fortalecida e com mais certeza de que vai continuar brigando e que vai impulsionar outras que estão ainda naquela situação de entrar na concha para se defender das agressões do dia a dia, a ocuparem essas cadeiras. E o próximo encontro, vocês teriam que pensar em mudar de lugar, porque não vai ter